Por conta das circunstâncias desse fecha tudo, né? E do drama que está vivendo a prefeita Elizabeth Silveira Schmidt, vale contar um pouco de história. Vamos falar dos últimos 30 anos de Ponta Grossa. Não precisa ir mais longe, 30 anos. Vamos ver quem fez alguma coisa pela saúde e quem não fez nada pela saúde. Então, ao final da década de 80, né? Ou na década de 80, nós tivemos o fechamento do Hospital 26 de Outubro, do Hospital São Lucas e do Hospital Franco da Rocha. 3 hospitais fecharam na cidade. Um pouco mais adiante, fechou o Hospital Evangélico. Então, 4 hospitais foram fechados em Ponta Grossa. Muito bem, em 88, foi eleito prefeito de Ponta Grossa o empresário e engenheiro Pedro Vosgrau Filho, então chamado de Pedrinho. Todo mundo conhecia o Pedro por Pedrinho, né? Muito bem, em seu primeiro governo, o Pedro comprou as instalações do antigo Hospital 26 de Outubro e ali instalou o Centro de Ação Social, uma grande obra, e que só funcionou nas 3 vezes que o Pedro foi prefeito, porque lá estava sua esposa, Dona Maria Isabel Ramos Vosgrau. Ela, devotada à assistência social, ela fez aquele complexo funcionar exemplarmente. Foi somente durante esse tempo, nunca mais. As outras vezes foi dado emprego lá, como hoje a prefeita Elizabeth deu emprego para a mulher do ex-prefeito, que não entende nada de assistência social. Muito bem. Então o Pedro comprou as instalações do antigo Hospital 26 de Outubro e instalou o Centro de Ação Social. Aí logo em seguida comprou as instalações do antigo Hospital São Lucas, que havia fechado, e instalou ali o Hospital Municipal Prefeito Amadeu Pupi, né? Porque o São Lucas era uma sociedade dos médicos Amadeu Pupi e Davi Federman. Então levou o nome de um dos donos, que era o Amadeu Pupi, né? Então o Hospital Municipal Amadeu Pupi hoje é chamado lá de pronto atendimento, né? Então o Pedro fez essas 2 obras. E aí negociou então a vinda do Hospital São Camilo, que se instalou nas antigas instalações do Hospital Franco da Rocha, e o Pedro se comprometeu que o município pagaria o aluguel para trazer um hospital, pois a cidade estava ali apenas com a Santa Casa e o Hospital Bom Jesus, que logo em frente passaria por uma séria e delicada crise, da qual me parece, pelas informações que tenho, que está saindo. Ótimo, menos mal que está saindo da crise. Então veja quantos leitos a cidade perdeu. Então, mas aí o Pedro recuperou então, de certa forma, o 26 de outubro, porque assistência social é saúde também, não é? Aí o São Lucas e aí o São Camilo. Sucedendo Pedro, tivemos e é bom dizer que o Pedro comprou ali o São Lucas, tal, sem que isso seja uma atribuição do prefeito do município, porque quem cuida da saúde é o Estado. Mas o Pedro fez a parte dele, quis melhorar a saúde e fez lá o hospital municipal, né? Aí o Paulo Cunha Nascimento, que sucedeu o Pedro, deixou como uma das suas grandes obras o Hospital Infantil Prefeito João Vargas de Oliveira, né? Novo hospital. Muito bem. Depois do Pedro, depois do Paulo, aí nós tivemos o Joselito Canto, que não fez nada na área da saúde. 4 anos, não tem nenhuma obra que tenha sido acrescida à estrutura do sistema de saúde. Muito bem. Depois do Joselito,
veio o Péricles, né? O Péricles de Holliday Mello. Também não colocou nenhum tijolo na estrutura do sistema público de saúde de Ponta Grossa. Eis que volta o Pedro Vosgrau, né, para o seu segundo e para o seu terceiro governo, porque foi o primeiro a ser reeleito, né? Aí o Pedro fez o seguinte, né? Na campanha eleitoral para o seu segundo mandato, né? Então, 2004, o pessoal da campanha do Pedro, ele falava assim no hospital regional: não fale, porque isso não é atribuição do prefeito. Proibiram o Pedro de falar. Muito bem. Na primeira distração do pessoal da campanha, o Pedro gravou o vídeo lá e se comprometeu a trazer para Ponta Grossa um hospital regional grande, moderno e bonito. Grande, moderno e bonito. Com todas as vicissitudes e tal. Ponta Grossa tem lá um hospital regional grande, moderno e bonito. Mas só que isso precisava ser do governo do estado. E o Pedro havia derrotado o Péricles, que tinha o apoio do Requião. Então ele é adversário do Requião. Muito bem. Aí o Joselito Canto, que era deputado, então onde entra a participação do Joselito? Na primeira semana que o Pedro tomou posse, o Joselito levou o Pedro e o seu secretário de saúde, o grande, saudoso, meu amigo, pessoa extraordinária, rotariano exemplar, né? O Alberto Olavo de Carvalho, o Tim, né? Para uma audiência com o secretário de saúde do estado. Lá, enquanto eles estavam conversando com o secretário, o Joselito, era já final da tarde, ligou para o Requião. Isso é coisa do Joselito, esses rompantes, né? Eu tô com o Vosgrau aqui, eu vou levar ele falar com você. Aí o Requião pediu que levasse então lá na granja do Canguiri, porque ele já ia sair ali, e o Requião morava lá na residência oficial do governador, na granja do Canguiri. Aí, terminada a audiência ali, o Joselito, o Pedro e o Tim foram lá para a granja do Canguiri. Aí, conversando lá, batendo papo e tal, o Requião falou que tinha uma caranguejada na casa do empresário Frade, né? E convidou o Pedro para ir junto. Não, então vamos. Aí o Joselito e o Tim foram no carro deles e o Pedro na casa do Celso Frade, né? O Celso Frade é irmão da dona Senir Frade da Cunha, esposa do ex-prefeito Otto Cunha, né? De Ponta Grossa, né? E o Pedro foi sozinho com o governador, no carro do governador. Nesta ida, o Pedro se encheu de coragem. Eu vou dar uma trucada no governador aqui. Governador, nós precisamos lá do hospital regional, né? Única grande cidade do Paraná que não tem hospital regional, as dificuldades da região, né? Nosso problema lá na cidade e tal. Tudo bem. O Requião não respondeu. Aí, no meio da caranguejada, o Requião de repente falou: Vosgrau, e fez um sinal positivo. Aquele assunto, tudo bem. Foi aí que nasceu o Hospital Regional de Ponta Grossa. Então, o Hospital Regional de Ponta Grossa, quem trouxe para Ponta Grossa foi o Pedro Vosgrau Filho, no seu segundo mandato. Então, olha a contribuição dele para a saúde. Aí, ele construiu a UPA da Santa Paula e deixou tudo pronto, os documentos assinados, para a construção de uma segunda UPA no Jardim Carvalho, na Vila Liane. Muito bem, isso já no seu terceiro governo. Aí assumiu um radialista chamado Marcelo Rangel e não levou para frente o projeto, não aceitou, devolveu tudo que estava tudo pronto, e a UPA do Jardim Carvalho, da Vila Liane, foi devolvido, né? Ele não aceitou, né? Muito bem, aí ele ficou 8 anos. E o que foi que ele fez? Entregou daí, deixou terminando a UPA Santana, que começou a funcionar faz 10 dias aí, e que isso aí foi
veio dinheiro aí da Justiça Federal, enfim, foi uma mobilização aí que até nem foi ele que participou disso, né? Foram as lideranças comunitárias aí que acabaram fazendo a UPA do Santa Paula. Então, a rigor, também não fez nada. Então, se somarmos 4 anos do Juscelito, 4 anos do Périx e 8 do Marcelo, 16 anos a cidade ficou no mesmo patamar da estrutura de saúde, não houve avanço, né? Não cresceu. E imagine a cidade sem as obras que o Pedro Bosgrau fez na saúde, o que seria? Então, agora vamos repetir. O Pedro, onde era o 26 de outubro, depois lá o Centro de Ação Social, onde era o São Lucas que fechou, está lá o pronto-socorro, que é o Hospital Municipal, né? Onde era o Franco da Rocha, ficou São Camilo, né? Aí o Pedro, no seu segundo governo, falou com o governador, veio o Hospital Regional e a UPA do Santa Paula. 5 grandes obras na área da saúde. Olha a estrutura que a cidade tem, se deve ao Pedro Bosgrau Filho. Então, a prefeita Elizabeth Schmidt assumiu agora, dentro dessa pandemia aí, mas se tem o que o Pedro fez, tem o que 3 prefeitos em 16 anos não fizeram rigorosamente nada. Isso é preciso que a gente conte da história para que as pessoas entendam por que a cidade vive um drama desse. Houve quem cumpriu com o seu dever? Houve. Houve quem não cumpriu? Houve também. Então, méritos, o nosso respeito e a saudação ao Pedro Bosgrau Filho por ter sido o grande prefeito que construiu a grandeza da estrutura da saúde pública que Ponta Grossa tem hoje.